pessoal, obrigada, prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre a linguagem clara. A minha proposta é essa, a gente falar assim, só é acessível se der para entender, porque não basta os textos de interesse público estarem disponíveis, tem que dar para entender, porque muitas vezes eles usam uma linguagem que não é a linguagem simples de entender, e isso é um problema no mundo inteiro, então eu vou fazer uma apanhada aqui. Pode passar. Então, assim, a proposta, eu tenho 25 minutos. Então, a proposta é, primeiro, falar um pouquinho. Na verdade, eu queria problematizar três coisas. A questão da lei do acesso à informação, falar um pouco da lei do acesso à informação, o que ela propõe. Em contraponto a isso, né, porque em última instância, todo mundo tem direito à informação e todo mundo pode pedir essa informação. E os governos têm que entregar essa informação. Só que eu acho que a gente precisa contextualizar a questão da baixa escolaridade no Brasil. O nível de escolaridade do brasileiro é muito baixo. E uma terceira questão, que se a gente pensa que a lei do acesso à informação, ela disponibiliza a informação, está disponível para todo mundo, mas se você tem uma população que tem uma capacidade de ler e entender muito pequena, como a gente vai ver, rola um paradoxo. E a falta de clareza em textos públicos, porque a lei diz que dá para entender. Só que o texto, na vida real, os textos que a gente interage com eles, não dá para entender. Então eu vou primeiro falar dessas três questões, trazer alguns números, alguns exemplos. Depois eu vou falar sobre a questão da linguagem clara na governança digital, na transparência, alguns exemplos. E por fim, a gente pode conversar. Se alguém quiser falar alguma coisa durante, tudo bem, mas fiquem à vontade. Proponho que a gente comece com essa frase do Barack Obama. Na verdade não é dele, ele falou isso: a luz do sol é o melhor desinfetante. Essa frase é uma frase de uma figura icônica da Suprema Corte americana, antiga, do século passado, que dizia o seguinte: a melhor coisa para clarear e para tirar germes e bactérias é você colocar na luz do sol as coisas, né? E essa frase foi dita por essa figura do legislativo americano, e depois o presidente Barack Obama, em 2009, quando lançou a questão da transparência do governo aberto, que o governo dele foi muito pautado por isso, transparência, confiança e governo aberto, num dos primeiros pronunciamentos disso, ele trouxe essa fala. E eu acho bem interessante, porque eu acho que o que a gente precisa falar aqui com relação à lei do acesso à informação nada mais é do que quando se coloca a luz do sol, que precisa desinfetar, né? Então, trouxe aqui essas informações da LAI, né? A Lei do Acesso à Informação, também é conhecida como LAI. Em resumo, todo mundo tem direito de acesso a informações públicas. Ela foi promulgada, né? Na verdade ela entrou em vigor em maio de 2012, a gente já tem mais de 5 anos de Lei do Acesso à Informação. E o que ela diz é que qualquer pessoa pode pedir qualquer informação, não precisa justificar, não tem que ter motivo para pedir. Essa lei se aplica aos 3 poderes, né, o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário Federal, aos órgãos dos estados, Distrito Federal, os municípios, os tribunais de conta e o Ministério Público. E a lei também diz que entidades privadas sem fins lucrativos são obrigadas a informar recursos públicos recebidos. Então, assim, esse é o contexto da Lei do Acesso à Informação. No artigo 5º, que é o artigo que me interessa aqui mais, é dito isso: é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, né? Já é uma escrita assim, né? Meio não clara, né? Mas vamos lá, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, e é isso aqui que interessa pra gente. Que a lei pede que a transmissão dessa informação seja clara e em linguagem de fácil compreensão. Então, assim, eu acho importante a gente saber que existe uma orientação para ser dessa forma, né? Mas vamos seguir no raciocínio. Isso aqui é o Tom Hanks no Houston We Have a Problem. Queria que a gente contextualizasse um problema.
né? Você vê, a lei pede que seja de acesso de fácil informação, seja fácil de entender, seja clara, para todo mundo poder entender. Quem é esse todo mundo? É importante a gente considerar a baixa escolaridade que tem no Brasil, né? Os nossos números, esses números são números da última pesquisa. Existe uma pesquisa chamada, um índice que chama INAF, é o Índice Nacional de Alfabetismo Funcional. O INAF é a métrica que o Brasil tem para medir alfabetização ou não alfabetização. O último número do INAF é de 2016, traz esse alarmante número de 27% da nossa população analfabeta funcional. O analfabeto funcional, ele implica no analfabeto, aquela pessoa que realmente não recebeu, ou não consegue, né? Recebeu e não consegue processar, ou quem aprendeu a ler, a escrever, sabe ver um número, mas a sua funcionalidade, que não é um termo muito bom, mas a sua vida como cidadão fica comprometida porque você não entende. Então, a nossa população, a gente tem 27% de analfabetos funcionais. Essa gradação do INAF, ela é uma pirâmide, né? Ela tem a menor escolaridade, não é exatamente uma pirâmide, mas enfim, a menor escolaridade são 27%, depois o nível acima são 42% de pessoas que têm uma educação básica, mais um percentual que é o intermediário. Essa gradação do INAF varia de acordo com a capacidade que as pessoas têm de localizar nos textos uma ou mais informações. Se os textos são curtos, se os textos são longos, se você consegue ler um texto e localizar o que você consegue fazer inferências, né, que é o bom e velho juntar Lé com Cré. Você consegue ler uma coisa aqui, ler uma outra coisa ali, juntar com o seu conhecimento de mundo e formar uma opinião. Essa sequência, digamos assim, completa de proficiência são só 8% dos brasileiros. Significa que em cada 13 brasileiros só tem um que é proficiente, que consegue localizar num texto variadas informações, conectar essas informações, construir a sua opinião juntando com o seu conhecimento do mundo. Outro dado que é muito alarmante é que a gente tem no Brasil 65 milhões de pessoas que não concluíram o ensino fundamental. A gente está falando de adultos, né? Ou jovens que terminaram, que não, a parcela da população que não é a parcela da população criança, que tem que estar no ensino fundamental. A gente tem 65 milhões de pessoas sem concluir o ensino fundamental e a gente tem 25 milhões de pessoas que não concluíram o ensino médio. Então, se a gente juntar aqui, a gente tem 90, né? A gente tem 90 milhões de brasileiros que não chegaram, não passaram daqueles anos de escolaridade até o final do ensino médio. O que implica esse panorama aqui? Implica muitas questões. Mas o que nos interessa aqui é a dificuldade para ler e para entender. E é uma questão que, se você considera uma população com esse perfil, a gente deveria ter textos de interesse público que fossem muito mais fáceis de ler e de entender. Então, o meu ponto é esse, que a falta de clareza em textos de interesse público exclui milhões de brasileiros, simplesmente pela limpagem. A gente não está falando de outro tipo de exclusão. Aí eu trouxe aqui uns exemplos, né? Não sei se aqui a gente vai conseguir ver, mas, por exemplo, isso aqui eu tirei da tela do meu celular, é o aplicativo da Prefeitura do Rio de Janeiro, aquele 1746, que você liga para reclamar ou para pedir algum serviço público. Isso aqui é um gráfico que, como está escrito aqui, é um gráfico de percentual de resolução da demanda. Que, se a gente for pegar esses termos, percentual de resolução da demanda, é uma construção que poderia estar escrita de uma outra maneira para mais pessoas entenderem, né? E isso aqui é do meu celular, que era uma coisa desse tamanho, e não tentando entender num metrô lotado ou num lugar com, né?
E aqui é um exemplo do site que chama Cidadão SP, lá de São Paulo, que é um site só de informações e serviços para a população, em geral, para o cidadão. Aí eu peguei esse exemplo aqui, não sei se talvez não esteja bom para ver, que é um calhamaço de informação, disponibilização de informações, banco de dados bibliográficos da geomorfologia, banco de dados de estudos históricos de eventos climáticos extremos da Baixada Santista, acervo de imagens, acervo histórico, enfim, é uma lista. E quando você começa a ler isso daqui também, não dá para entender nada, a pessoa realmente desiste. É um tipo de texto que pede que exige uma, se chama carga de leitura, carga de trabalho. Poder público, esse segundo exemplo, né? Esse aqui é da Prefeitura de São Paulo. Aliás, desculpa, do governo, do Estado. É do governo do Estado, é do governo do Estado de São Paulo. Então, assim, nesse contexto da baixíssima escolaridade brasileira, você considerar que isso aqui as pessoas vão entender, elas não vão entender, né? É feito para não entender. Aí eu tenho mais um exemplo aqui. É o Rio Transparente, que é o site de transparência da Prefeitura. Esse é o site de transparência e é um site que deveria, né, por ser um site de transparência, ele deveria seguir o que a lei orienta. Informações claras em linguagem de fácil compreensão. Aí, aqui explicando, né, o que é o portal de transparência. Aí aqui tem uma frase, que eu vou ler para vocês, que é uma frase que tem 43 palavras. É uma carga de leitura enorme, e eu vou ler aqui para vocês, olha só. A Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro atua na defesa do patrimônio municipal e considera que tornar públicas as informações, por favor, pensem nas pessoas com aquele grau de escolaridade. Considera que tornar públicas as informações é condição indispensável para o alcance desse objetivo, por isso desenvolveu o site Rio Transparente, que promove a disponibilização de informações sobre a origem e a aplicação dos recursos municipais. Bem, eu sou radialista, então eu li de uma maneira até boa, né, de entender. Mas quando você começa a ler essa frase, quando você chega aqui, disponibilização, a pessoa normalmente ela já esqueceu, ela tem que começar tudo de novo. E um outro exemplo aqui que eu achei muito bom, que ele fala que o portal tem atualização tempestiva, né? Aí eu falei, gente, tempestiva de temporal? Tá chovendo? Tudo bem, tempestivo é rápido, né? Assim, ágil. Mas isso não é uma palavra para se colocar. Tempestivo é no devido tempo. No devido tempo, né? Então, no prazo, sim. No prazo certo, eficaz, né? Então, também nem eu sei o que é tempestivo. Eu estou naqueles 8%. Eu achava, pelo menos. Então, assim, você usar uma palavra dessa, se você pode botar a tempo, ou se você pode botar no prazo, ou regularmente, por que cargas d'água você coloca tempestiva, pelo amor de Deus? Eu acho regular. Então, né, eu acho que a gente tem que considerar que são pessoas que estão escrevendo isso, ainda não são máquinas. Então, um indivíduo que estava redigindo isso daqui, ele achou que estava ok, né? É que você tem que justificar o seu currículo do teu chefe. Não, então, a pseudodicção, né? Seu salário. Pois é, aí essa é uma outra questão que a gente vai falar daqui a pouco. Aí, enfim, esse aqui é um outro, que também é uma tela do Rio Transparente, mas aquilo que eu trouxe não foi nem por causa da linguagem propriamente dita, não. Né? Foi um conceito mais de comunicação mais amplo. Porque aqui eu fiz uma consulta, deixa eu me lembrar aqui o que foi. Foi pregão da Casa Civil. Foi o gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil. No site Rio Transparente você pode ver esse tipo de informação e aí você vê que são valores absurdos. É 1.470.551.190 reais. Então, assim, a gente está falando de 1,5 bilhão de reais. É muito dinheiro, não é mesmo? E nós, como cidadãos, a gente entra para ver isso daqui, não é claro o que é. Aí você teria que clicar em cada um desses aqui, mas os links às vezes não funcionam. A informação que está aqui dizendo o que é cada uma dessa coluna é cheia de jargão. E aí quando você clica aqui, que tem um glossário, você clica no glossário, aí você cai naquele lugar onde oferece aquele tipo de texto do tempestivo. Então assim, explica, mas explica de uma maneira que é muito louca, né? E essa é a nossa situação.
Podemos passar. Então, o meu ponto é que a cidadania, ela está prejudicada pela falta de clareza e pelo não entendimento de informações que são essenciais. Eu acho que a gente tem a cidadania sequestrada por vários motivos. Eu estou trazendo mais um para vocês. Também vem pela linguagem. E a linguagem, como é uma coisa muito corriqueira para a gente, a gente, sei lá, a gente aprende português no colégio, quem vai estudar letras depois se aprimora em estudo de linguagem. Mas a gente recebe a linguagem de uma maneira tão meio que por osmose, que a gente acha que a gente não questiona essa questão da complexidade da linguagem, da carga alta que pode ser para compreender. E aqui eu botei cidadania, mas podia ser também consumo, porque a gente não está falando de relações de consumo aqui, mas experimenta lembrar da sua, do extrato do seu cartão de crédito, ou da conta telefônica, ou do site do INSS para você pedir, não, aí é cidadania, mas enfim, relações que você recebe, ou seja no balcão, ou seja correspondência, que também você não entende nada, e muitas vezes é para não entender mesmo, em outras não é, mas enfim, então o ponto que eu defendo é que a gente tem uma questão do não entendimento das informações que são essenciais, e isso pode... E aí é o ponto fundamental do movimento mundial da linguagem clara, que eu já vou falar dele, é o seguinte: todos têm o direito de entender, entender é um direito civil. Quem falou isso uma vez, num posto importante, quando ele era vice-presidente, foi o Al Gore, quando ele era vice-presidente dos Estados Unidos. Ele falou isso, que na verdade ele estava se referindo à linguagem clara. A linguagem clara é um direito civil. Mas só para lembrar, está na Declaração dos Direitos Humanos, é o artigo 19 da Declaração dos Direitos Humanos, o direito à informação. Mas aí é o meu ponto, não adianta só informar, tem que dar para entender. A Constituição Brasileira também tem lá um artigo que diz que as coisas têm que ser passadas com clareza. A Lei do Acesso à Informação, como a gente já viu, também exige isso. Eu não coloquei aqui, mas o Código de Defesa do Consumidor também tem lá um artigo que fala: o consumidor tem que ser informado em linguagem fácil e simples e de fácil compreensão. Enfim, esse último decreto aí, desculpe falar o nome dele, que o Michel Temer assinou em julho, que foi um decreto da desburocratização, que foi uma coisa que não precisa mais reconhecer firma, Que é uma coisa que já existe desde a época do Hélio Beltrão, que era ministro. Ministro de desburocratização. Entra na lei que não pegou. Exatamente. Mas então, teve agora um decreto presidencial recente que foi visando a agilidade da administração pública, de desburocratizar, e lá também ele fala na informação, claro. Então, a linguagem inclusiva, ela é lei e ela é um ato de cidadania, acho importante a gente ter isso na linha de pensamento. Então, então, aí o ponto seguinte é que textos fáceis de entender ajudam a construir uma sociedade com relações mais honestas e uma cidadania mais forte, Eu acho também, de novo, essa frase aqui é uma frase que você pode trocar a sociedade, se você estiver falando no mundo dos negócios, por exemplo. Texto fácil de entender ajuda a construir uma empresa, uma organização, um negócio com relações mais honestas, e relações com consumidores mais fortes. Então, assim, a questão de tornar os textos fáceis de entender, porque assim como tem, como vocês lembraram, a questão da pseudo-erudição, da pessoa que bota o texto difícil, deixa eu escrever aqui para fazer jus ao meu salário, ou eu quero conseguir aquela promoção. Assim como tem a vertente, vamos dificultar por algum motivo, podem ser alguns, também tem a vertente, vamos facilitar, porque vai rodar melhor. Se for uma empresa, inclusive, vai economizar dinheiro, porque os processos mais lentos, eles custam mais caro, Então, assim, há um movimento mundial que se preocupa em transformar os textos para que eles fiquem mais fáceis de entender, Eu estou falando texto porque normalmente é uma comunicação por escrito, Mas, assim, um texto escrito que depois vai ser falado,
né? Numa locução, ou na fala, podemos. E aí a gente chega finalmente na linguagem clara, né? Eu copiei essa tela aqui dessa associação aqui, que é a Plain Language Association International. É uma associação internacional, eles estão sediados no Canadá, eles têm quase 300 membros pelo mundo, em 20 e poucos países, profissionais que atuam, digamos assim, nesse ramo da clareza. E aí, no site da Plain, que é o nome da associação, porque em inglês, linguagem clara é Plain Language. Então, se você entra aqui no site da Plain, você clica aqui, Plain Language, entra um menu com o que é linguagem clara em vários idiomas. E aí eu me tornei sócia, me associei lá, sou membro da Plain, e eu propus a eles que a gente tivesse um que é linguagem clara em português, que eu falei para eles, olha, vai ajudar muito o nosso trabalho aqui, né? E aí eu fiz essa tradução. Então eu vou ler para vocês qual é a definição, digamos assim, oficial de linguagem clara, depois eu vou falar um pouco mais. Então, a associação sugere que uma comunicação está em linguagem clara quando o texto, a estrutura e o design, né? Então não é só o texto, a estrutura e o design são tão claros que o público-alvo consegue encontrar facilmente o que procura, compreender o que encontrou e usar essa informação, né? Dentro daquilo que a gente estava falando, você localizar no texto uma informação e você conseguir achar a informação que você está procurando e que aquele texto te ajude a você saber usar aquela informação que você está procurando. Eu vi que é do governo, vi aqui. O Plain, tem... governo canadense? Não, você deve ter ido parar no plain.gov, que é dos funcionários do governo federal dos Estados Unidos, que eles também chamam Plain. Né? Os objetivos são os mesmos. Então, daqui a pouco eu vou falar dos Estados Unidos, aí eu te complemento algumas informações. Então, assim, o que a associação diz é o seguinte: usar linguagem clara significa priorizar o leitor, descobrir o que os leitores querem saber, de que informação precisam e ajudá-los a alcançar suas metas. O objetivo é que o leitor consiga compreender um documento escrito em linguagem clara logo na primeira leitura. Olha que sonho, gente, você lê um documento e de primeira você já entender, né? Esse é o objetivo. E para isso, como está bem colocado aqui, que prioriza o leitor, isso aqui é empatia, né? Que é um valor, a gente sabe, né? Nós todos aqui que estamos aqui na virada política sabemos do valor da empatia. E para escrever com técnicas de linguagem clara, você tem que necessariamente se colocar no lugar da pessoa que vai ler aquele texto. E por último, linguagem clara não é só uma questão de linguagem, também inclui design, diagramação e mais. Então, assim, essa é a definição que a Plain dá. Agora eu vou falar um pouco da questão do movimento mundial pela linguagem clara, né? Vocês já sabem que é Plain Language. Ele é um movimento mundial. Você aqui, sintética. Na verdade, se fala em linguagem clara, se usa essa expressão em linguagem clara há séculos, em língua inglesa. Mas como o movimento começou nos anos 40, mais ou menos, nos Estados Unidos e na Inglaterra, de maneiras diferentes. Foram movimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, teve um indivíduo que criou uma escala de legibilidade de textos, que chama a escala Flash. Na verdade, ele não era americano, mas ele morava nos Estados Unidos. Era o Rudolf Flash. O Rudolf Flash inventou uma fórmula de legibilidade que, inclusive, fazia parte do que chama política... esqueci agora o nome do ensaio de George Orwell. Péssimo, desculpa. Mas, enfim, George Orwell escreveu um ensaio que estava falando sobre a questão da linguagem na política, onde ele fazia ele criticava, né, e com uma verve muito peculiar, os políticos da Inglaterra, como eles se expressavam, né? E ele falava, gente, isso é ridículo, né? Isso é ridículo e tem uma pseudo-erudição aí, porque na verdade você se arvora numa maneira desconhecida de falar para afastar a outra pessoa e sai daqui da minha frente. A linguagem faz isso, né? A partir dessas duas questões do Rudolf Flash,
nos Estados Unidos, do George Orwell, seguiram-se várias outras. E aí a gente já dá um pulo para o B. E a população que mais precisava dos benefícios não conseguia ler os formulários. E aí esse grupo lá no norte, em Liverpool, eles fizeram um jornal comunitário, enfim, começaram um movimento no norte da Inglaterra, e esse movimento culminou no final dos anos 70, acho que foi 79, numa manifestação que foi feita na Parliament Square, ali em frente da Houses of Parliament, parlamento inglês, que eles vieram com caixas e mais caixas de papéis, de formulários de serviço social, para você pedir qualquer coisa, e uma picadora de papel. E eles fizeram uma performance ali na praça pública, avisaram a imprensa, claro, na época, e picaram aquilo tudo, né? Dizendo assim, ó, não dá. E foi curioso porque o guarda que foi tentar impedi-los de fazer essa manifestação, ele invocou uma lei de 1850. Ele leu o texto da lei, que era aquela lei que não dava para entender nada, né? E foi muito icônico isso, porque a própria repressão demonstrou qual era o problema da manifestação. E a partir daí, nos anos 70, na Inglaterra e nos Estados Unidos, isso gerou muitas outras mobilizações, em outros países também, basicamente de língua inglesa. O Plain.gov é um grupo de funcionários americanos que nos anos 90 eles se reuniram porque eles próprios queriam melhorar. Porque, pensa, isso é um movimento que vem desde os anos 40. Quando chegou lá nos anos 90, já estava amadurecido. Na Inglaterra também, né? Teve um funcionário público que teve essa iniciativa de escrever até um livro, como é que você devia escrever mais simples. Enfim, e esse movimento foi se espalhando, né? Até que nos Estados Unidos, muito por causa desse grupo que se manteve durante os anos 90 em diante muito ativo, no ano de 2010 teve uma lei, um decreto não foi uma lei, foi um decreto, passou pelo Congresso, que chamava Plain Writing Act. A partir de 2010, que foi a lei da escrita, da redação clara. Toda comunicação de órgãos americanos tinham que ver em inglês, plain English, plain language, enfim. Mas é um movimento mundial. Eu contei aqui um pouquinho da história dos Estados Unidos e da Inglaterra. Muita coisa no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia. A Constituição de 96 da África do Sul tem uma versão em plain language. E o que então é isso, né? É um conjunto de práticas que facilitam a compreensão dos textos. Esse conjunto de práticas, ele não existe uma definição, né? Porque o movimento da linguagem clara, apesar de ter as associações, tem essa plain que eu mostrei para vocês, tem uma também que é de linguagem jurídica, que chama Clarity, que é mais antiga e que começou só com juízes e advogados, e hoje em dia tem mais gente ligada a ela, está presente em 50 países. Não exige, ainda que existam essas redes de profissionais, não existe assim, então qual é a regra de fazer a linguagem clara? Né? Você tem não é um tamanho único, mas tem uma série de regras, assim, de diretrizes, por exemplo, como a gente já viu, né? Não é só texto, também tem estrutura e também tem design, mas do ponto de vista do texto, procurar usar frases com poucas palavras, botar na voz ativa, evitar nominalização, usar verbos de mais impacto, botar as pessoas nas frases. Né? O que é evitar nominalização? Substantivação. Por exemplo, o impedimento. É melhor você falar alguém impediu. Em vez de você falar o impedimento foi feito por não sei quem, aí já tem uma voz passiva. Isso tem uma carga de compreensão. A gente estudou essas coisas lá, né, no científico, sei lá, ensino médio, né? Análise sintática, essas coisas, né, que a gente ficou lá para trás, né? Mas é esse tipo de coisa. Então, assim, tem um conjunto de práticas que varia. Por exemplo, uma pessoa que é muito relevante da linguagem clara, que foi um desses dois que liderou, né? Foi uma dupla que liderou todo o movimento da linguagem clara na Inglaterra, o Plain English Campaign, os que foram lá picar papel na praça pública. Esse cara se chama Martin Cutts. O Martin Cutts tem um livro que é o Oxford Guide to Plain
English, que é um livro de referência. Ele, por exemplo, coloca 25 diretrizes, né? É uma loucura. Então, assim, mas é muito importante a dimensão humana, e eu acho que aí isso entra em clash com a linguagem da burocracia. Porque a linguagem da burocracia, se a gente for olhar os manuais de redação do governo, do serviço público, eles dizem, tem que ser impessoal. Então, assim, essa impessoalidade do texto burocrático, ela é necessária para que assim, o indivíduo que está escrevendo, ele tem que se anular, porque quem está escrevendo é a instituição, né? Para não ter favorecimento. Não é alguém que está achando, sei lá, é o Banco do Brasil que acha, não é o redator que está escrevendo. Mas na publicidade, a gente vê a mensagem muito dirigida, né? Você, eu lembrei agora do Banco do Brasil, que tinha um anúncio que era seu estilo, né? Uma coisa assim, que tinha sempre a cara da pessoa associada ao banco. Mas na publicidade, a presença humana ela é absolutamente necessária, mas não nesses textos de interesse público. Então você tem que ter a intenção de esclarecer, facilitar a localização, o entendimento e o uso da informação pelo seu leitor. E uma questão que às vezes a gente fala, linguagem clara, simples, vai tornar tudo muito raso e vai simplificar, né? Você vai mexer na linguagem justamente para tirar o que ela tem de mais informação. Eu acho que a beleza da linguagem clara é justamente porque ela transmite o complexo de forma objetiva, né? Trabalhando com conteúdo visualmente convidativo. Essa questão também, para você escrever um texto que seja conciso, que você se coloque no lugar de quem precisa usar aquela informação, que seja fácil de ler, que você consiga construir frases um pouco menores, dá mais trabalho. É muito mais fácil você escrever um texto complicado do que você escrever um texto com esse objetivo da linguagem clara. Aí eu trouxe um exemplo aqui, que a projeção ela dificulta um pouco, porque assim, é um exemplo do Hospital da Lagoa, o Hospital Federal da Lagoa, que é um hospital público, né? E isso aqui era como eles entregavam o pedido para os visitantes. Não, a gente não precisa ler, mas assim, você pode ver. Obrigada. Ótimo. Então tá. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital da Lagoa dá dicas para você, visitante, ajudar na recuperação dos pacientes e cuidar da sua saúde, prevenindo contra doenças ou infecções hospitalares. E aí vem uma massa de textos que o público do Hospital da Lagoa é um público que tem um grau de instrução mais baixo e ele recebe, por exemplo, essa que eu acho muito boa: evite acidentes com materiais perfuro cortantes. E vem uma quantidade muito grande. Eles me entregaram isso. E eu nem fui para fazer linguagem clara, nada. Fui lá no ano passado dedicar umas horas para o trabalho voluntário no hospital. E aí, quando eles me entregaram isso, eu perguntei para eles, eu falei, vem cá, eu posso fazer uma experiência de trocar isso daqui por uma outra? Aí eu fiz esse daqui, né, que ainda tem muito texto, mas ele é mais imediato. O que a pessoa tem que fazer, né? Eu botei esse título, Show Infecção Hospitalar, dicas para ajudar o paciente a proteger você, né? Que era dicas para ajudar o paciente a proteger você, era exatamente isso aqui. Eles precisaram dessa quantidade muito grande de texto, né? E foi bacana porque demorou um pouco pelo trâmite burocrático do hospital e tudo, mas ele foi, acho que agulhas, né? Evite acidente com agulhas e lâminas. Acho que é mais fácil de entender, né? E aí, por último, para fechar, essa questão da linguagem clara. Não sei como é que está o horário? Estamos em 10:07. Já passou muito. Linguagem clara e transparência dos governos. Uma aplicação, né? Como eu falei para vocês, nos países de língua inglesa isso está muito avançado. Especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os Estados Unidos teve todo esse processo, né? Uma coisa que eu não falei, que no governo do Bill Clinton,
eles tinham um projeto lá que era o Reinventing Government, que queria reinventar, né, propor novas maneiras do governo se relacionar com os cidadãos. E eles tinham lá a linguagem clara muito forte, tanto que era o vice-presidente, como eu já mencionei antes, né? Era o Al Gore, que era a pessoa que era responsável por manter esse negócio ocorrendo. Eles fizeram prêmios para funcionários públicos que facilitassem, tinha uma premiação todo mês, um funcionário público ganhava alguma coisa, porque ele tinha facilitado a experiência do cidadão. Depois no governo Bush, no ambiente de internet, e depois para papel também, né? E aí chegou agora no ponto que hoje em dia tem um site, um órgão do governo, que é quem dá serviços de transformação digital, que chama 18F, é uma agência do governo americano. No site da 18F tem essa fala aqui, que o jargão faz o cidadão perder a confiança no governo. Tipo assim, não usa jargão. Os Estados Unidos, e é muito bonito você ver o site do governo, como realmente, não estou falando bem do governo, só estou falando bem como que a comunicação é feita, né? É tudo com cuidado, mas mais do que nos Estados Unidos, é no Reino Unido. No Reino Unido, então, gente, o site que congrega todos, o governo do Reino Unido está todo no gov.uk, né? gov.uk. O movimento da linguagem clara no Reino Unido foi uma mobilização social, porque nos Estados Unidos foi muita canetada, né? Canetada no sentido de decisões de governo. O movimento na Inglaterra foi um movimento social mesmo, foi aquele grupo que eu falei para vocês, e eles conseguiram muita coisa pressionando o governo. E chega hoje, você entra no site do gov.uk, o slogan já é assim, simpler, clearer, faster, acho que é isso. Mais simples, mais claro, mais rápido. E quando eles vão falar de linguagem clara, eles dizem o seguinte, olha só, a linguagem clara para o governo do Reino Unido não é uma lista de palavras que você tem que evitar, não é um conjunto de regras, eles usam o termo ethos, é o ethos do gov.uk desse site. E o site, em termos de linguagem clara, e consequentemente de transparência, porque você consegue entender o que está ali, e é muito bem organizado, né? E por último, para fechar, a gente tem um caso de linguagem clara aqui no Brasil, que é o do Governo Aberto SP, que eu estou estudando isso, estou terminando uma especialização na PUC do Rio de Janeiro, em Ciências Sociais, e eu estou trabalhando justamente o caso da não política pública, né, da não utilização da linguagem clara no Governo Aberto SP, porque o site do Governo Aberto de São Paulo, por uma trajetória que não vai dar tempo de contar aqui agora, acabou publicando um guia de adoção de linguagem clara, mas não usa, né? Então, mas a gente tem uma referência, né? Enfim, também chegou, né? Eu acho que acabou. Enfim, então, assim, mais contatos. Eu tenho um blog que chama comclareza.com.br. Eu estou ligada à agência UFRJ de inovação. Eu sou aluna da PUC-Rio e eu sou associada da Play. E aqui está o meu e-mail. E aí, se alguém quiser fazer alguma colocação... Nós temos um presidente em exercício que falou, vocês vão entender, eles vão entender por isso, acho que a linguagem clara é que vocês vão entender e pronto. Não é uma tristeza, né? Mas assim, é uma tristeza, mas eu acho que a partir do momento em que existe uma mobilização de pessoas que querem, como essas centenas de pessoas que passaram por aqui hoje, né? Centenas, né? E nas outras 11 cidades onde está acontecendo a virada. Fora as incongruências, né? Eu fui multada 4 vezes no mesmo pardal. Aí eu resolvi descobrir qual é a empresa que tem esses pardais. Aí no site dele, pensando no cliente, só que no site dele, que os pardais são uma tecnologia inquestionável. Então é um absurdo, total, entendeu? Porque vai contra toda a política da empresa. Aí eu vou fazer uma reclamação para o DR dizendo que esses pardais não é possível ser multado. Esses 4 vezes não tem pardal. Não é possível ter alguma coisa. Ou o governo do Estado não está pagando a função do pardal, ou a empresa é uma caixinha de ganhar dinheiro, tudo de ano. Foi no mesmo dia, na mesma hora, você vai multar? Não.
Ah, então você pode ter feito lá. Não. Eu sei, conheço a estrada. Não passa mais de 60, não passa mesmo. Mas O enfim, quartal não está ferido. eu acho que Essa é a pergunta. Quer dizer, a gente não está numa tradição dessa coisa da impostação, né, da linguagem, uma definição de conhecimento, demonstração de conhecimento. Outro dia mesmo eu trabalhei com o disco do Catulo da Paixão Cearense. Se alguém me falasse que me amava daquele jeito assim, eu tinha que pedir um dicionário, então assim, era uma loucura assim, a questão da sofisticação. A gente tem esse gap nessa falta de escolaridade, essa coisa que se explicou. E agora a gente entra numa era digital iconográfica, entendeu? Então assim, como que esse resumo que está sendo feito da linguagem, pela linguagem iconográfica, atrapalha nessa questão da linguagem clara, ajuda, acho que ajuda. Você fala do machine learning, de processamento natural de linguagem. Você começa a se comunicar por rico. Então, assim, isso de alguma forma não desenvolve a linguagem, mas falar a linguagem mais clara, de um jeito, sei lá. Ah, Não pois sei, entendi. depende da interpretação. Tem esse perigo, né? Eu uso o Gmail. E só no celular, no aplicativo do Gmail, agora eu dei para receber, não sei se vocês também já viram isso, que vem umas respostas prontas. Você recebe uma resposta de alguém, aí tem os botões embaixo. Né? Aí esses dias eu recebi um e-mail de uma pessoa que era um homem e que, enfim, não tinha nada a ver, não era médico nem nada, e uma das opções era obrigada, doutora. Era assim, sim, topo, obrigada, doutora, respondo mais tarde, né? Como se, junto com a mensagem já, eu acho que vem disso, né? Das pessoas estarem nesse momento de economia de palavras. Eu acho que isso Eu está falando, acho né? que é uma, assim, a gente está, quer dizer, de um extremo ao outro, entendeu? Eu acho que é muito oportuno essa questão da linguagem clara. Para quem vai depois de Não vai adiantar, tem que virar pra Eu cá. acho que, mas ao mesmo tempo, eu acho que está se perdendo a questão da linguagem. Olha, Por uma questão figurativa, por uma questão ilustrativa. você é radialista. Então, o que acontece, que ele estava falando do Catulo, e sou um estudo no mundo todo, sou tradutora também. Houve uma redução do número de palavras que as pessoas usam, num espaço assim, muito recente, inclusive na Espanha, né? Eu sou tradutora basicamente espanhol, de 4.000 para 2.000 para 1.000. Se você ler, você tem que adaptar assim, a linguagem ao uso corrente. E às vezes é muito difícil, porque senão o teu leitor não vai entender. Então o que você está falando é que daqui a pouco a gente vai ter 8 Exatamente, palavras. isso aí é agravante. Isso é Melhor do mundo novo. Sem falar nas decisões judiciais, né? Que você não sabe se o cara, você não sabe aplicar. Estou condenado ou estou absolvido? Assim, como é que é isso? Vai lá no Supremo. Assim, é uma... Olha, esses são modelos que eles repetem. Tem um advogado que inclusive botou uma receita de pamonha numa coisa para pegar os caras. Ele fez de Botou propósito. para ver se lia. Hein? Para ver se alguém lia e percebeu. Numa petição. Numa petição. E aí foi passando por várias instâncias, até que alguém leu. Aí queria processar Fez o uma cara. receita de pamonha maravilhosa. Aí alguém leu. Tudo aqui termina em pamonha, né? Pizza, Aí né? queriam processar o cara. O cara falou, não, eu não sou digno de processo. Eu justamente falei isso para melhorar a atuação da justiça. Eu também sou advogado. Foi absolvido? Não sei. Depende da pamonha. Precisamos encerrar então, né, pessoal, na próxima. Então é isso, gente. Se vocês quiserem alguma coisa, a gente continua conversando lá fora. Obrigada.